Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos e amados ouvintes, quem tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel, com o programa Almoçando com Cristo pela Rádio Coeté Gospel, direto aqui de São Paulo. Na direção geral, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Na supervisão, o irmão Ed. E na sonoplastia, Luiz Antônio. Relembrando os amados ouvintes que esta programação vai ao ar todas as segundas, terças e sextas-feiras, a partir do meio-dia. Eu aqui pela Rádio Coeté Gospel, direto de São Paulo, e você aí no aconchego do teu lar, ouvindo as programações da Rádio Coeté Gospel, com o programa Almoçando com Cristo, aonde tem levado esta palavra de paz, de alegria, de prosperidade e proteção a você e toda a sua família. Deus e Pai, nesta hora gloriosa e bendita de oração, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Ó, nós estamos aqui na tua presença gloriosa. Ó, Senhor, o Senhor falou para Ezequiel: profetiza sobre aqueles ossos secos, Senhor. E nesta noite eu profetizo sobre a tua igreja a unção do teu Espírito Santo, a autoridade do teu Espírito Santo no mundo espiritual. Espírito Santo, eu profetizo para a tua igreja, Pai, no mundo espiritual, dê autoridade para este irmão, para esta irmã, Senhor, para orar, para jejuar, para lutar contra Satanás todos os dias. Espírito Santo de Deus, venha confirmar, Pai, venha repreender, Senhor, todo espírito da enfermidade. Eu profetizo agora, Senhor, a cura e a libertação sobre a vida da tua igreja, no mundo espiritual, no mundo físico. Vai passando o teu sangue, Senhor, na coluna, nos ossos, no sangue, nos nervos, nas vistas, nos rins, Senhor, as pedras, Senhor, fisicais. Vai passando o teu sangue agora. Eu repreendo agora todo espírito da enfermidade, toda obra maligna, saia em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, o Senhor mandou que Ezequiel profetizasse, Senhor, para aqueles ossos tivessem vida, meu Pai. Então dê vida espiritual, Senhor, para cada um que aqui está nesta noite, Senhor. Vida no lar de cada um, Senhor, porque é o teu Espírito Santo que faz a ordem. Vai quebrando os laços, Senhor. Abençoa esta noite, Senhor, que é o teu corpo e o teu sangue, Pai. Nós estamos fazendo isso em memória de ti, meu Pai, até que o Senhor venha arrebatar a tua igreja, Senhor. Que nós estejamos, Pai, preparados para encontrar contigo, Senhor. Dê força para a tua igreja, Pai, buscar o azeite do céu como aquelas 5 prudentes, meu Pai. Confirma a vitória sobre a tua igreja. E eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas bem alegres para Jesus.
Mateus, capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem, que pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bem aos que lhes pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina,
porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Queridos e amados ouvintes, eu quero lembrar para você se despertar, para você poder ir para a casa do Senhor, buscar ao Senhor Jesus, porque ali nós temos cultos todas as segundas-feiras a partir das 3 horas da tarde, com o pastor José Nilson, à tarde da bênção. Às terças-feiras, nós temos também culto a partir das 19h30 com o evangelista João, em busca de um milagre. E quinta-feira, nós temos culto também com o diácono Edinaldo, a noite da bênção. Sexta-feira, com o pastor José Nilson, a campanha de cura e libertação a partir das 19h30. Sábado à noite do louvor. Ali o culto com a mocidade na direção da missionária Sandra e o evangelista Rafael, onde os jovens estarão pregando e orando pelas divinas revelações do Espírito Santo. Então, querido ouvinte, não percam a bênção de Deus. E domingo, com o pastor Luciênio de Oliveira, o culto em favor da família. Amado ouvinte, não perca, se desperte, caminhe, marche para a igreja cristã pentecostal Vem para Jesus, na rua Gervásio Leite Rebelo, 1416, no Jardim Perialto. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos e amados ouvintes, eu quero convidar você para uma grande campanha que vai se iniciar dia 6 de março, onde se intitula Só os grandes voam altos, Isaías 40:31, aonde o Senhor Jesus fará uma grande obra nesta campanha. O início da campanha dia 6 de março e o término da campanha é dia 10 de abril. Então, queridos ouvintes, compareça nesta campanha, aonde os servos de Deus estarão pregando a palavra de Deus e orando pelas divinas revelações do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus! O início desta campanha, quem estará pregando a palavra de Deus é o pastor Flávio. Louvado seja Deus! Dia 27 de março, o pastor José Nilson. Dia 20 de março, o pastor Farley. Dia 13 de março, o presbítero Reginaldo. Louvado seja Deus! Dia 10 de abril, o evangelista Noval. E dia 17 de abril, o bispo Ricardo. Aí estão os servos de Deus, louvado seja Deus, onde estarão levando esta palavra direto do coração de Deus até o teu coração, querido ouvinte, nesta campanha gloriosa,
onde o Espírito Santo de Deus vai operar sinais e maravilhas. Só os grandes voam alto. Isaías 40, verso 31. Queridos ouvintes, tenha fé, confiança e faça esta campanha. Nós vemos que Davi, ele era pastor de ovelhas e Deus tinha uma obra de ungí-lo a rei. E ali os seus irmãos eram formosos. E ali quem foi ungir olhou para os irmãos de Davi e acharam eles formosos, mas olhou pela aparência dos seus irmãos, mas ele viu que havia um que estava lá no campo, que estava pastoreando. Louvado seja Deus. Davi era pequenininho e não tinha formosura, mas tinha a unção do Espírito de Deus. E nós vemos que depois que Davi, louvado seja Deus, derrubou o gigante, aí muitas pessoas queriam saber quem é Davi. E o próprio Saul não sabia e perguntou: quem é Davi? Falaram para ele: é aquele rapaz que toca para fazer você dormir. Você que muitas vezes, querido ouvinte, é humilhado, massacrado, mal reconhecido pela igreja, pela família, no trabalho, pelos parentes. Você será reconhecido na presença de Deus. Como Davi, ele foi reconhecido. As pessoas verão que Deus é contigo, que o Espírito de Deus é contigo. Então compareça e faça esta campanha. Compareça na igreja cristã pentecostal Vem para Jesus, na rua Gervásio Leite Rebelo, 1416, no Jardim Perialto, querido ouvinte, aonde Jesus Cristo está esperando você e toda a sua família de braços abertos. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Se a medicina te desenganou, a justiça disse não ter solução, tua vida parece caso encerrado, mas Deus tem o controle da situação. Tua esperança chegou no limite. Tenha fé, acredite, você não perdeu. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, Deus não te esqueceu. Não esqueceu. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, tá na mão de Deus. 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 Pra fé não existe limite. Isso não é palpite. Isso é fé em Deus. Tá na mão de 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 Deus. Se a promessa não cumpriu, creia, tenha fé. Tá na mão de Deus. A sua família tá na mão de Deus. O seu casamento tá na mão de Deus. A tua saúde tá na mão de Deus. Todos os seus projetos estão na mão de Deus. O teu futuro não está perdido, está garantido. Tá na mão de Deus. Ai, 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 ai.
medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, Deus não te esqueceu. Não esqueceu. A medicina engana e a justiça falha. Deus está contigo em meio a esta batalha. A vitória é certa, tá na mão de Deus. 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 Pra fé não existe limite. Isso não é palpite. Isso é fé em Deus. Sim. Tá na mão de Deus. 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 Se a promessa não cumpriu, creia, tenha fé. Tá na mão de Deus. A tua família tá na mão de Deus. O teu casamento tá na mão de Deus. A tua saúde tá na mão de Deus. Todos os seus projetos estão na mão de Deus. O teu futuro não está perdido, está garantido. Tá na mão de Deus. 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 Se a promessa não cumpriu, creia, tenha fé. Tá na mão de Deus. 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 Ninguém impede a nossa vitória. Tome posse agora. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Rádio Coité Gospel, uma bênção no ar. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua Queridos ouvintes, agora nós vamos ouvir o momento sagrado. Vamos ouvir a palavra de Deus, direto do coração de Deus até o teu coração, querido ouvinte. 1 João capítulo 5, versículo 4 está escrito: O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Buscamos viver uma vida de vitórias, uma vida de acertos, e sempre tentamos caminhar para frente. Acreditamos que alguém é vitorioso por tudo aquilo que conquista, pelos seus títulos e por tudo que essa pessoa ganha. Mas e se na verdade a vitória tivesse mais a ver com o que alguém perde? E se na verdade o que torna alguém um vencedor é o fato dele conseguir se livrar do que o impede de caminhar? O certo é que muitas vezes, para sermos vitoriosos, teremos que perder algumas coisas. Carregamos conosco muitas coisas boas que adquirimos ao longo da nossa caminhada. Relacionamentos que construímos, a igreja onde fomos plantados, as coisas que aprendemos, momentos alegres que tivemos, experiências maravilhosas que pudemos ter com o Senhor. Enfim, uma lista gigantesca de coisas que valem a pena serem lembradas e guardadas. Porém, infelizmente, também carregamos conosco coisas que nos aprisionam. Palavras malditas que um dia foram proferidas contra nós, olhares de zombaria ou de deboche, brigas com pessoas que nós amamos, onde não só elas disseram palavras que feriram, mas nós também as machucamos com nossas palavras. Muitos carregam velhos hábitos que vêm desde antes de conhecerem o Senhor. Coisas que, de tão comuns que se tornaram na sua vida, já parecem fazer parte dela, assim como o ar que você respira. Alguns estão presos em relacionamentos, vivendo na sombra do que um dia foi aquela parceria e sofrendo o peso de ser emocionalmente dependente de alguém.
Enfim, essas coisas que pesam sobre os nossos ombros e que nos mantêm imóveis são aquelas que precisamos aprender a abrir mão. Um bom começo é sairmos um pouco da nossa própria mente, pois às vezes ficamos tanto tempo focados em nós mesmos que não conseguimos enxergar o Senhor se revelar à nossa volta. Examinando a palavra de Deus, a nossa mente se enche das coisas que Deus disse, e essas coisas inundam a nossa alma e nos fazem transbordar em amor, perdão, reconciliação e santidade. Quando entramos na presença do Pai, perdemos uma série de coisas, e tudo aquilo que não é da vontade do Senhor para a nossa vida vai ficando para trás, junto com toda a culpa, com todo o remorso do passado. Perdendo todo esse peso, fica em nós um vazio, que será preenchido com a presença de Deus. Deus não fará com que percamos algumas coisas sem deixar de preencher o espaço que essas coisas nos deixam, pois Ele não faz as coisas pela metade. É tempo de deixarmos algumas coisas para trás, para podermos voltar a caminhar. É tempo de perdermos algumas coisas para ganharmos a verdadeira vitória em Cristo. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra, pelo Teu amor. Senhor, nos perdoe, pois carregamos conosco coisas das quais já deveríamos ter nos livrado há muito tempo. Insistimos em erros, em relacionamentos que são notadamente tóxicos e em caminhos que não estão de acordo com a Sua palavra. Nos ajude a abrirmos mão dessas coisas que não Te agradam. Estamos dispostos a perdê-las para ganharmos a vitória em Ti, a vitória de pertencer ao Senhor. É isso o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal se quiser apoiar o nosso projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Cabisbaixo e pensativo ele vai. É normal os sentimentos de um bom pai. Segue adiante. Cada toque do seu cajado no chão lhe doía mais o velho coração. Mas confiante, a divina providência acontecer, poderia ver em tempo então descer, vindo dos altos céus. Todavia vai chegando a joia mais preciosa a entregar em sacrifício para Deus. Vai, Abraão, vai, Abraão, pelas matas passarinhos a cantar, borboletas pelos campos revoar. Segue em frente para Isaac que seguia logo atrás. Tudo aquilo para ele era
a paz inocente. De repente o silêncio de Abraão foi quebrado por uma interrogação. Era um filho seu. Oh, meu pai, a lenha e o fogo aqui está, e o cordeiro onde vamos encontrar? E Abraão lhe respondeu: Deus proverá. Deus proverá. Chegarem lá no Monte Moriá, foi Isaque amarrado sobre o altar. Preocupado, talvez ele pensou e disse consigo mesmo: como pode o meu pai dizer-me amar? Com as suas próprias mãos vai me matar. Mas calado, e o coração do velho Abraão bateu forte ao levantar a sua mão. De repente escutou: Abraão, não faças tal bradou assim. Bem conheço agora que temes a mim. E Abraão se alegrou. Grande é Jeová, grande é Jeová. E a parte mais bonita agora vem. Nosso Deus prepara tudo muito bem. É ordeiro. Abraão agora olhando com paz avistou preso entre os matagais um cordeiro. Como disse Abraão, o Senhor proveu. No lugar de Isaque, um outro morreu, símbolo de Jesus. Que mais tarde realmente veio aqui, entregou-se à morte por mim e por ti, crucificado em uma cruz, pra nos salvar. Deus amou de tal maneira que seu Filho ao mundo deu. Cristo morreu. Deus amou de tal maneira que seu Filho ao mundo deu. Mas reviveu. Deus amou de tal maneira que seu Filho ao mundo deu. Tudo venceu. Deus amou de tal maneira que seu Filho ao mundo deu. Subiu aos céus. Deus do impossível, todo-poderoso, que me transformou em um novo ser. Guarda minha vida sempre em santidade, faz-me um instrumento teu, Senhor. Deus do impossível, Deus que me sustenta com tua forte mão.
poderoso que me transformou em um novo ser. Guarda minha vida sempre em santidade. Faz-me um instrumento teu, Senhor. Deus do impossível, Deus que me sustenta com tua forte mão. És o universo e não há outro igual a ti. És o grande eu sou e ainda assim te lembras de mim. Deus do impossível, Deus que me sustenta com tua forte mão. És o universo e não há outro igual a ti. És o grande eu sou e ainda assim te lembras de Lucas 2. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo fosse recenseado. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José, da Galiléia, da cidade de Nazaré, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. E teve a seu filho primogênito, envolveu em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas, e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos já até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. 1. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. 2. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor,
um par de rolas, ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão tomou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. 1. A qual tu preparaste ante a face de todos os povos. 2. Luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que deles se diziam. E Simeão os abençoou, e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este é posto para a queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Sim, e uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela na mesma hora, deu graças a Deus, e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Assim que cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para sua cidade de Nazaré. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 1. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém, à festa da Páscoa. 2. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. 3. E, terminados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem o saberem seus pais. 4. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia, e o procuravam entre os parentes e conhecidos. E não o achando, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, e interrogando-os. E todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eles, porém, não entenderam as palavras que lhes dissera. 1. Então, descendo com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. 2. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça. Nunca houve noite que pudesse impedir
o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que Qual é o retrato de sua vida? De sua vida de sofrimento. Mude o retrato agora. Venha para Cristo sem demora. Ele é o retrato de alegria e de felicidade.
e de felicidade, e de felicidade. Não se deixe enganar pelos retratos de aparência. Hoje Cristo quer fazer de novo, novo, novo. Novamente o seu retrato, o seu retrato. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores anunciando a volta do Rei. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são os dias de Davi, erguendo um canto de louvor. E estes são os dias da ceifa, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores realizando a colheita final. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir,
não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, e o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. E o grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová. Não existe outro Deus além do nosso, não. Ele é o único, e em suas mãos está todo o poder. Está todo o poder. Não há Deus como Jeová. Aleluia. E Ele vem sim. Não há Deus como Jeová, 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 não há não, Ele é o único sim. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele vem voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir, um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. E um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação. Queridos ouvintes, nós chegamos no final do programa Almoçando com Cristo. Se assim o Senhor Jesus não vier arrebatar a sua igreja, nós estaremos de volta com o programa. Quem tem o prazer de vos despedir com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel, a paz do Senhor Jesus, São Paulo, a paz do Senhor, Brasil. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar.